medida provisória número 1068, né, que é a medida provisória que visava alterar a Lei 12.965, de 2013 a 2012, né? Essa lei, representa aí o marco civil da internet. Então, a ideia era exatamente limitar aí as retiradas dos posts por parte do Facebook, por parte do Instagram, embora sejam privados, né? Eles têm todo o direito de tirar o que eles quiserem, mas existe aí por trás disso essa discussão em torno dessas propagandas aí chamadas de fake news. Então, essa medida provisória 1068 tinha essa ideia em função do que está acontecendo aí no Congresso Nacional a respeito dos inquéritos 4.781 e também 4.828, e também a DPF, né, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 572, que fala sobre as fake news. Então, nós temos aí uma questão bastante interessante que envolve um direito fundamental de extremo interesse, principalmente após o período do governo militar que tivemos aqui no Brasil, que é a possibilidade da liberdade da manifestação de pensamento, das várias liberdades que nós temos, né? Porque a própria Constituição Federal, ela nos impõe, ou impõe ao Estado, né? A Constituição Federal, ela impõe ao Estado um dever pós-governo militar, que está previsto lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, como nós analisamos na aula passada, né? Que obrigação é essa? Na verdade, o Estado dentro da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, e quando eu falo em organização político-administrativa, eu falo nas 3 esferas, né? Aquilo que acontece na esfera federal, na administração pública estadual e também na administração pública municipal, dentro daquelas competências. Não sei se os senhores lembram, se leram e tem alguma posição a colocar, desde o artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24 e também o artigo 30 da Constituição Federal. Então, essa leitura deve ser uma leitura semanal, digamos assim, nesses 4 artigos, aliás, nesses 5 artigos, né? O artigo 21, o artigo 22, o artigo 23, o artigo 24 e o artigo 25, artigo 30, né, da Constituição Federal, para entender a competência de cada um, a competência da União, a competência dos estados e a competência dos municípios. Então, nós temos aí essa questão do direito à manifestação de pensamento, conforme prevê lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, aonde só é vedado o anonimato, né? Então, todos nós temos uma liberdade. Só que existe uma grande confusão, e aí que eu quero colocar para os senhores, para que nós possamos discutir, né, entre o que é liberdade de pensamento e o que é liberdade de manifestação de pensamento, né? A manifestação de pensamento, ela tem limite, e a liberdade de pensamento não. Então, pensar é livre, eu posso pensar o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu pensar, como eu quiser, e não vai acontecer nada. Agora, quando eu manifesto esse pensamento, aí há consequências, porque eu tenho um limite, e o limite é exatamente a lesão, a ameaça de lesão a um bem jurídico das outras pessoas, que é a honra, né? Então, eu não posso acusar ninguém de crime se a pessoa não praticou o crime, que eu vou estar acusando aí, posso ser acusado aí da prática de outro crime, que é o crime lá do artigo 138 do Código Penal, que é o crime de calúnia, né? Também posso incorrer aí na difamação, que é a famosa fofoca, está lá no artigo 139 do Código Penal. Temos também a injúria, lá no artigo 140 do Código Penal. São crimes contra a honra das pessoas, por isso é que existe uma limitação aí ao princípio da livre manifestação de pensamento, que foi construída nos moldes da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela traz exatamente como fundamento essa liberdade de manifestação, mas não existe uma coisa ilimitada. Na verdade, tratando-se de um direito, e como todo direito ele é relativo, ou seja, ele tem limites, ele é limitado por outros direitos até, né?
Então, nós não temos essa liberdade de manifestação absoluta, como a maioria das pessoas pensam. Por isso que nós temos essa questão aí do fake news, né? E o fake news, logicamente, como toda ofensa à honra, pode gerar até um dever de indenização, conforme prevê o artigo 953 da Lei 10.406 de 2002. E, logicamente, que condenada, a pessoa pode ser condenada a pagar aí uma quantia certa, como prevê o artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Então, veja, esse é o assunto do momento, né? Então, essa medida provisória 1068, ela foi rejeitada, né? Outro tema do momento é a questão da PL 490, né? Que temos aí um recurso extraordinário, 1.017.365, 1.017.365, que estão aí forçando a barra, digamos assim, em relação a que prescreve o artigo 231 da Constituição Federal, né? Se os senhores verificarem aí o que diz o artigo 231 da Constituição Federal, diz que nós, brancos, temos que respeitar as tradições indígenas, né? Como prevê também a Lei 1001 de 73, essa famosa Lei 1001 de 73, que é o Estatuto do Índio, né? O Estatuto do Índio realmente tem que ser respeitado também. Então, veja que existe toda uma polêmica por trás dessa PL 490, que é o chamado marco temporal, né? Então, devem prestar atenção aí nos noticiários para entender o que está acontecendo aí com o marco temporal, porque, na verdade, é um reconhecimento de terra somente aquelas terras que já eram dos índios lá em 1988, quando foi promulgada a própria Constituição Federal. Então, eu estou citando aqui alguns recursos extraordinários, alguns posicionamentos do STF, algumas leis, né, exatamente para que nós possamos aprimorar o nosso entendimento a respeito do direito. O direito, como nós vimos na aula passada, o que é? O que é o direito? O direito é o quê, né? Os senhores aí pensaram e chegaram a essa conclusão. O que é o direito? O direito é um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade, né? É um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade, cujo descumprimento gera a sanção, né? A sanção que poderá ser administrativa, a sanção que poderá ser civil, a sanção que poderá ser criminal, né? A sanção administrativa vai acontecer quando o dano for causado contra a própria administração pública. Então, teremos uma sanção administrativa decorrente do processo administrativo, que é regulamentado pela Lei 9.784 de 99, né? A Lei 9.784 de 99, ela traz exatamente essa sanção administrativa, e quem vai trabalhar com o serviço notarial e de registro, né? O serviço notarial, o serviço público, na verdade, um serviço extrajudicial realizado fora do Poder Judiciário, né? Embora sob a fiscalização e o controle esse serviço notarial e de registro, conforme prevê o artigo 236 da Constituição Federal, que se dá por delegação do Poder Judiciário, do Poder Administrativo, ou delegação da administração pública a pessoas que vão prestar concurso de provas e títulos, né? Como prevê lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, essa prestação de serviço, ela traz esse entendimento, né? O que vai se fazer num cartório? O que se faz num cartório? Se faz exatamente por ter o serviço notarial e de registro uma natureza pública, ou seja, uma natureza de direito público, e aí vem aquela questão que nós já discutimos, o que é um direito público, o que é um direito privado. No direito público só se faz aquilo que a lei manda fazer, ou se deixa de fazer aquilo que a lei manda deixar de fazer, né? Então, a síntese do que se faz nessa prestação de serviço de natureza pública está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O
que diz o artigo 5º,